Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês para juntos aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor nesta feita a respeito do capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 2, os primeiros versículos está nos orientando a respeito da negligência e o perigo de darmos ouvidos a ela. Observemos juntos então o que diz a Escritura Sagrada neste capítulo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, é o mesmo que ele está falando assim, olha, ele nos falou pelo seu Filho. Por esta razão, nós precisamos nos atentarmos, tomarmos cuidado, prestarmos atenção. Por quê? Se ele não poupou do castigo aqueles que ouviram falar de Deus pelos profetas, ele não nos poupará de nós negligenciarmos uma tão grande salvação anunciada pelo próprio Filho. Então, a nós, aparentemente, parece que somos privilegiados somente no bom sentido, mas nós também receberemos um mais duro juízo, porque nós recebemos a palavra do Senhor, pelo Filho. Isso é sublime, isso é maior. O escritor João, em seu evangelho, ele diz, olha, muita gente queria ser partícipe destes dias com Jesus aqui na terra, gostariam de ter convivido com o próprio Senhor encarnado, mas pelo maior privilégio também haverá um maior juízo. É um versículo que diz isso também, Quanto maior for o sábio, quanto mais conhecimento tiver, maior será o juízo. Assim se aplica a nós, que foi nos dado o maior privilégio, porém nós seremos cobrados. É importante que nós nos apegar com firmeza para que não nos desviemos. Se eu não esforçar, posso me desviar desta verdade. Isso aqui quebra aquela concepção de que uma vez salvo para sempre. Negativos, nós não cremos nessa ideia. Nós cremos na ideia de que se olharmos para Cristo, é impossível nos perdermos por causa da garantia que Ele nos traz. Mas se olharmos para Cristo, se deixarmos de olhar para Ele, se deixarmos de atentar a uma tão grande salvação, é o que diz o escritor aos Hebreus, deixando claro que existe essa possibilidade de eu não atentar para uma tão grande salvação, de eu não prestar atenção nos meus atos. Se eu passar a negligenciar esta tão grande salvação que foi anunciada pelo próprio Cristo e confirmado pelos seus profetas, dando testemunho juntamente com Cristo, através de sinais, prodígios, é o versículo 4 que diz isso. E o Espírito Santo selando, confirmando esta palavra que foi anunciada a nós pelo seu Filho. Como é que eu posso negligenciar, então, já que há o perigo da negligência? Primeiro, preocupando com os meus próprios interesses ou interesses terrenos. Mateus capítulo 19, versículo 16, Jesus vai dizer para o jovem rico o seguinte, olha, você quer me seguir? Tudo bem. Vende tudo que tens e doa aos pobres e segue-me. Jesus fala isso não condenando a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro. Fica claro que aquele jovem rico amava os seus bens, porque ele rejeita prontamente a proposta de Jesus e sai triste daquele diálogo porque jamais venderia as suas herdades, no plural, porque ele era muito rico. Segundo, como eu posso negligenciar a tão grande salvação? Quando penso nas coisas da terra que são transitórias. Na segunda epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número... Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 16 ao 18 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz o peso eterno de glória acima de toda comparação. E no 18 versículo que eu queria frisar,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e transitórias, e as que não se veem são eternas. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança e o nosso coração nas coisas terrenas, porque são transitórias. Terceiro ponto que pode me fazer negligenciar, que eu queria trazer aqui nesta meditação, é me embaraçar com negócios desta vida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz isso: olha, ninguém que milita embaraça-se com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Embaraçar aqui é você se envolver demais a ponto de priorizar. Não é que você tem que deixar de viver nesta vida, deixar de resolver as suas coisas, correr atrás dos seus objetivos. Não. Aqui a crítica é quando você prioriza embaraçar-se com negócios desta vida. Isso faz você negligenciar a tão grande salvação anunciada a nós pelo próprio Filho de Deus encarnado. Quarto e último ponto que eu queria trazer, que pode nos fazer negligenciar essa tão grande salvação, é quando a gente espera em Cristo só nesta vida. 1 Coríntios, agora não segunda mais, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que diz o texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma tradução, Almeida revisada e corrigida, que diz assim: nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque o que ele tem para nós não é resumido a esta terra tão efêmera e passageira, que o escritor Salomão, em seu livro Eclesiastes, intitulado Eclesiastes, ele diz que tudo aqui é vil no original, né? Tudo é vaidade, tudo é vil, tudo é passageiro, tudo é vão, tudo é passageiro. Então, que nós possamos evitar a negligência com esses 4 pontos, pelo menos esses 4 pontos que citei. No capítulo 2 da epístola, acredito que tenha sido Paulo quem tenha escrito essa epístola, mas não temos a evidência. Então, se não temos a evidência, prefiro me calar e não opinar sobre o que está tão vago. Limito-me a citar o escritor aos Hebreus. A partir do versículo 5, ele vai citar até o 7 ou 8 a glória do Messias, citando alguns textos como o que está em Salmos, no Salmos 8, não é? Todas as coisas sujeitaste debaixo aos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Queria trazer algumas explicações a respeito desta segunda parte do escritor aos Hebreus no capítulo 2. Primeiro, nós somos menores do que os anjos. Observe o seguinte: ele diz que por pouco tempo nós somos menores do que os anjos, mas nós temos evidências bíblicas de que seremos pelo menos como os anjos, como está escrito em Mateus capítulo 22. Eu estou querendo abrir o texto bíblico aqui para deixar que a escritura fale, tá? Eu sou apenas um canal. E obviamente que não é porque eu estou citando que isso me faz trazer uma meditação melhor do que os que não citam, mas eu prefiro citar e ler porque não falho e entendemos na íntegra o que está dizendo o versículo. Amém? Capítulo 22, versículo 30. Estou explicando que seremos pelo menos como os anjos, porque o escritor aos Hebreus diz que ele nos fez um pouco menor do que os anjos, mas nós temos promessa de sermos pelo menos como os anjos. Primeiro ponto que eu queria frisar, capítulo 22 e 30 de Mateus, diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus aqui estava refutando os saduceus que não acreditavam em ressurreição, querendo dizer que não haveria especificado para os que acreditavam na ressurreição qual dos 7 maridos que uma mulher que havia se casado 7 vezes seria o seu marido principal. Eles citaram a lei judaica como ordenança que dizia que o irmão que morresse, o irmão mais novo deveria casar-se com a sua então esposa, para dar prosseguimento à descendência, pois não sabiam de onde haveria de vir o Messias, de qual família, de qual linhagem,
mas para que não houvesse essa dificuldade em acabarem-se as genealogias e as linhagens, por não saberem de onde viria o Messias, era a ordenança bíblica para que desse prosseguimento à descendência, o irmão mais novo casar com a esposa do irmão mais velho, caso ele morresse. E aí eles citam esse exemplo: olha, se ela tivesse 7 maridos, os 7 irmãos casaram com essa determinada mulher, no céu, quem seria o seu esposo? E aí Jesus refuta dizendo: no céu não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos. Aqui eu estou frisando que temos promessa, apesar de hoje sermos inferiores aos anjos, nós temos promessa de sermos pelo menos como os anjos. E pasmem, há base bíblica para acreditarmos que seremos de fato pelo menos como os anjos ou até superiores a eles. Isso está... A base bíblica para este argumento que estou dando está na epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Quero frisar este texto já explicando o que estava acontecendo. Paulo estava orientando os coríntios a eles mesmos resolverem as suas questões. Não precisava levarem os irmãos uns aos outros em juízo, principalmente por questões que poderiam ser solucionadas entre eles. E deixa claro o seguinte, no versículo 2 e versículo 3. Olha só. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Porque, como disse, eles queriam levar uns aos outros a juízo por pessoas ímpias, pessoas que nem professavam a mesma crença em Cristo, ok? Versículo 3 corrobora com o que estou dizendo, que seremos pelo menos como os anjos e até a possibilidade de sermos superiores. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Isto é uma afirmação de Paulo dizendo que nós haveremos de julgar os anjos, depois, claro, da glorificação, depois que a plenitude dos tempos se concluir por completo. Então, se nós haveremos de julgar os anjos, seremos pelo menos como anjos ou até a possibilidade de sermos superiores a ele. Jesus tendo sido feito menor que os anjos por pouco tempo. Isto está no versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus. Veja só, esse por pouco tempo, essa expressão por pouco tempo, refere-se ao período em que Jesus esteve aqui na terra, porque apesar de Colossenses, a epístola aos Colossenses, Paulo dizer que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, apesar de ser Deus, ele era homem. Porque tomando em forma de servo, ainda no livro dos Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, humilhou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, se tornando semelhante aos homens. E a sua humilhação foi maior porque, apesar de se tornar homem, que era uma coisa muito inferior ao que ele é, que é o próprio Deus, ele tomou a forma de servo, morrendo em morte de cruz em nosso lugar. Então, só para explicar, nesse versículo diz, capítulo 2, versículo 9, diz que vemos todavia aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor do que os anjos. Esse por pouco tempo é se referindo ao tempo em que Jesus esteve na terra encarnado. Só frisando que esta explicação nossa aqui, breve, é para explicar pontos mais específicos e de difícil compreensão, o que geram mais dúvidas, tá bom? Se fôssemos explicar versículo por versículo, palavra por palavra, o vídeo ficaria grande e nós não teríamos a capacidade de sanar todas as dúvidas de cada versículo, porque seria um trabalho minucioso e nós não temos tempo nem condições para fazer assim. Então, nós nos resumimos a explicar questões mais específicas, polêmicas ou de difícil compreensão. Por isso que alguns versículos, vocês vão percebendo durante esses vídeos, não são explicados com a devida atenção, deduzindo-nos que vocês estão a par da maioria dos versículos e da explicação de uma forma geral, trazendo aqui só um panorama, sabe, uma explicação mais específica sobre pontos cruciais, por assim dizer. Outro ponto que eu queria trazer está no versículo 11 do capítulo 2, por isso não se envergonha de chamá-los de irmãos, se referindo a Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Nossa vitória está na cruz. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos porque nós aderimos ao sacrifício de Cristo. Porque há outro texto bíblico que diz assim: ele vai se envergonhar de você se você não assumir publicamente a sua crença nele. Então, ele não se envergonha de nós porque nós aderimos ao sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que ele não tem vergonha. Não ache que você tem mérito. Não ache que a salvação existe algum tipo de meritocracia nossa, alguma coisa que fizemos. Não. Isaías, acho que 64, versículo 4. As nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia para Deus. Ou seja, sem Cristo nós não podemos fazer nada, nós não somos nada, nós não temos força, nós não temos nada que o atraia. Por isso que sempre está dizendo que o amor dele é incondicional, porque se fosse depender da condicionalidade que dessemos a ele, nada que fizéssemos atrairia a atenção de Deus. Mas através de Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Versículo de número 16 do capítulo 2 vai dizer assim: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quero explicar por que ele não socorre anjos primeiro e depois por que cita socorre os descendentes de Abraão. Não socorre anjos porque anjos não possuem livre-arbítrio, então não precisam serem socorridos porque já sabem a sua função. São ordenados a servir aos homens, servir a Deus e possuem funções pré-estabelecidas. Os anjos são classificados, são querubins, serafins, anjos, arcanjos. Então, eles já são bem estabelecidos, já está tudo pré-estabelecido. Eles não possuem livre-arbítrio, apesar de, em algum momento da história, eles devem ter tido uma oportunidade de escolherem o que queriam, tanto é que foi assim que Satanás, ele rebelou-se contra Deus. E hoje ele é o nosso astuto tentador e tenta a todo custo dizer que a criação de Deus também falhou, porque o prazer de Satanás está em acusar-nos e dizer: olha, eles são como eu, não te servem e não te adoram. Abre aspas. Quero até aplicar para vocês um pensamento que ouvi do pastor John Piper. Muito bom. Eu sempre me perguntei por que Deus não acaba com tudo de uma vez. Não destrói a Satanás, já não lança no lago de fogo e já paramos de ser tentados e assim vivemos com Cristo e Deus eternamente. E ele me deu uma explicação que eu gosto de repassar ela. Qual é a explicação? O prazer de Deus está em vencer a Satanás através da sua criação, através dos seus filhos, através de nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, para dizer que sim, é possível agradar a Deus e fazer a sua vontade, apesar de nós termos a nossa natureza pecaminosa. Em Cristo nós podemos sim agradar a Deus e falar para Satanás a seguinte frase: você não quis se submeter, mas era possível. Segundo ponto que eu queria dizer, por que Deus não socorre a anjos? Primeiro, só relembrando, eles não possuem mais livre-arbítrio, não têm natureza pecaminosa, não precisam de socorro porque não estão em apuros. Em outras palavras, eles não são tentados por não possuírem a natureza pecaminosa como nós. Não são filhos em apuros, como já disse. E quarto e último ponto, ele nos preferiu a anjos, ou seja, Deus prefere nos socorrer do que socorrer os anjos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é devido à nossa excelência, mas devido à nossa miséria e à nossa condição de pecador. É por isso que ele nos socorreu na cruz do Calvário e até hoje nos socorre. É por isso que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós aderimos ao sacrifício de Cristo e nós estamos em apuros. Todos os dias nós precisamos do socorro do Senhor, que é bem presente, disse outra parte da Escritura, no dia da angústia, no dia que mais precisamos, porque há amigos que nós temos, há familiares e há pessoas que quando mais precisamos nos abandonam, às vezes por infidelidade e desconsideração, ou às vezes porque não podem fazer nada. Então a sua intervenção não é necessária, não tem o que fazer, e por isso fogem e nos abandonam. Com Deus não. Deus é o socorro
bem presente no dia da angústia, no dia da astuta tentação do inimigo. Você tem em Deus socorro bem presente. E essa frase é de Calvino que eu disse. Ele nos preferiu aos anjos não devido à nossa excelência, mas devido à nossa miséria. Deus é imanente, ele é transcendente e imanente. Transcendente está acima da criação, mas é imanente porque prefere se relacionar com a criação. E graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo, que ele não desiste de nós, que as suas misericórdias são novas a cada manhã, porque não tem fim. E é nisto que está a nossa vitória. Trouxe o quarto e último ponto a respeito da frase: ele não socorre a anjos. Por que ele não socorre a anjos? Correto? E por que ele socorre a nós? Já expliquei isso. Outro ponto que queria trazer está no versículo 17 e 18. Ele nos socorre sabendo das nossas tentações. Correto? Ele nos socorre sabendo das nossas tentações e provações. E aqui quero trazer uma explicação. A diferença de tentação e provação. Provação vem de Deus. É quando Deus permite algumas situações na nossa vida para nos fazer crescer. Porque as provações nos produzem paciência, experiência. Os escritores romanos, né? E a experiência é a esperança. Não é? Tem um intuito de Deus permitir as provações na nossa vida. E tentações, nós somos tentados segundo a nossa própria natureza, segundo a nossa própria concupiscência, que é o desejo, a inclinação ao pecado, né? Epitúmio no grego, aí nós aprendemos em vídeo anterior, explicação de outro livro, esse termo epitúmio, né? Desejo, sempre relacionado a esse desejo desenfreado da carne. É por isso que nós somos tentados. Ninguém pode dizer de Deus sou tentado. Foi o que disse o escritor Tiago no capítulo de número 1. Mas tanto provação quanto tentação, nelas, no meio delas, Deus está conosco. Por isso que ele nos socorre. Porque sabe das nossas tentações e provações, não somente por ser onisciente, aqui está o ponto que eu queria frisar deste versículo 17 e 18, mas por ter se encarnado, é o que o escritor quer dizer. Olha, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote? Ele representava o povo diante de Deus. E essa é a diferença de sacerdote e profeta. Um é representante do povo para Deus, e o outro é representante de Deus para o povo. O que Jesus era? Sacerdote e profeta. Ele é hoje o nosso representante para Deus, e é através da sua sabedoria aquele que traz a mensagem, o Novo Testamento, sobretudo as suas palavras e explicações, as Escrituras, que são basicamente a explicação do Antigo Testamento. Há quem despreze o Antigo Testamento, o Novo Testamento não difere do Antigo Testamento em nada. Apenas em uma coisa, é o aprimoramento do Antigo. O Antigo Testamento era uma sombra sobre Cristo. O Novo Testamento é como se essa sombra desaparecesse. Sabe uma mulher que está com um véu? Não é? O véu ali está cobrindo a mulher. O Novo Testamento é como se fosse esse véu, olha. Ele tira este véu e mostra a mulher de fato. É isso. O Novo Testamento é só uma explicação detalhada do Antigo, sobretudo sobre os atos de Cristo. Cristo mesmo falou, olha, não vim rogar, anular a lei, mas cumpri-la. Mas aí, no Sermão da Montanha, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, deixa claro o intuito do Novo Testamento, que é aprimorar a lei, deixar clara a real intenção de Deus, né? Então ele abole leis cerimoniais porque não há necessidade mais de sacrifício de ovelha, por exemplo, porque ele era a ovelha muda que estava morrendo por nós. Um sacrifício aprenderemos neste livro, nos próximos capítulos. Quem já leu ele está entendendo o que eu estou falando aqui. O sacrifício lá araônico era transitório, necessitava-se de se fazer anualmente ou na renovação. Colocava-se a mão na cabeça da ovelha e transferia, entre aspas, os pecados dos homens sobre a ovelha e matava ela, porque Deus não tem o pecado nem o pecador por inocente.
A sua justiça não permite que o pecado passe impune. E o que é que ele fez através de Cristo? Ele fez um sacrifício novo, vivo, perfeito, que não precisa de renovação. E aí, só dando um embasamento ao nosso argumento, para finalizar aqui, Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote, lembra? O representante do povo para Deus. Então, se ele nos representa diante de Deus hoje, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, ele sofreu aqui encarnado tudo, tendo sido pecado. Por isso, é poderoso para socorrer os que são tentados, porque eles não sabem da nossa tentação e da nossa fraqueza somente por ser onipotente, onisciente, por saber de tudo, não. Ele viveu, ele tomou forma de servo, ele se tornou homem, então ele não sabe só porque é onisciente, ele sabe porque ele também habitou debaixo dessa carne como nós. Por isso, em tudo ele foi pecado, ele foi tentado, mas sem pecado, tem autoridade para dizer: filhos, não tenham aflições. No mundo vocês vão ter aflições, mas não deixe que elas tirem de vocês o bom ânimo. Olha a ordem de Jesus no capítulo 16, versículo 36 do livro de João. Evangelho de Cristo escrito por João, já estou finalizando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor, eu sei a sua dificuldade, eu sei o quanto é difícil. Mas eu também passei por isso e fui mais que vencedor. E através de Cristo, glória a Deus, nós somos mais do que vencedores. Se atentarmos para uma tão grande salvação, início do capítulo, fazendo a revisão, e depositarmos nele toda a nossa confiança, porque o escritor Pedro, na Epístola Universal, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: nós precisamos depositar nele a nossa confiança, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós e é fiel, pois não deixa que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Eu quero abrir este texto aqui e já finalizar este vídeo de hoje. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo número 13, olha o que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, olha só, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida, sabendo da nossa capacidade em suportá-las. Suportar a tentação e não se render a ela, e superar as provações, a fim de que depois da provação recebamos a aprovação do Senhor. Glória a Deus. Em Cristo, meu amigo, meu irmão, minha irmã que me escuta, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Ele já venceu o mundo. E se o escritor aos Romanos, que diz que nós somos mais do que vencedores, disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, o que é que eu posso aplicar isso para nós? É que se ele já venceu e somos mais do que vencedores em Cristo, e sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, eu também já venci. Deus abençoe.